Como eu disse na semana passada. 2-2 é o resultado final do jogo entre Braga e Famalicão. A equipa do Famalicão a conseguir o empate, que é uma espécie de menos mau no resultado desta noite. Esteve a ganhar, esteve a perder. Fica nesta altura e, para ter a certeza, 23 pontos, a 2 pontos do Futebol Clube do Porto, a 4 pontos do Benfica, mas, por exemplo, com mais 6 pontos do que o Sporting Clube de Portugal, que amanhã pode ser ultrapassado pelo Boa Vista no quarto lugar. O Boa Vista tem 15 pontos, o Sporting tem 17 nesta altura. A vitória do Boa Vista amanhã a acontecer valerá esse acesso ao quarto lugar. Deixa-me só fazer aí um sublinhado, que eu acho que é justo em relação ao Famalicão. É que o Famalicão está em terceiro lugar com os 23 pontos que tu referiste e, na pior das hipóteses para o Famalicão, ficará com pelo menos 5 pontos de avanço sobre o Boa Vista se o Boa Vista ganhar amanhã. E atenção que em 10 jornadas o Famalicão foi a Alvalade, foi a Braga e foi ao Dragão. E só perdeu no Dragão. Portanto, isto... Aquela coisa do que eles têm equipa, atenção. Aquela coisa do cometa, do meteoro, do meteoro, do foguete, não sei o quê, calma, porque agora já começa a ser mais sério. Qualificar o Famalicão de candidato ao título pode ser um exagero, mas apelidá-lo no mínimo de uma das melhores equipas do campeonato já não é exagero. Com hipótese de chegar aos 5 primeiros lugares, de competir já para o ano, entrar nas competições europeias, conseguir um lugar europeu, não tem dúvida. E se o resto do campeonato for uma réplica do que foram estas primeiras 10 jornadas, isso seria de inteira justiça, não é? De inteira justiça. Aliás, o jogo que o Famalicão faz hoje, com 10... Jogou uma hora com 10, é impressionante. É muito tempo. É uma prova provada que realmente eles estão cá para durar e, olha, ainda é bem para o futebol português. Durar e podem melhorar ainda competitivamente com alguns reforços em janeiro. Tem essa possibilidade, tem essa facilidade, tem esse privilégio. Mas só concluindo o que eu achei do jogo hoje do Porto, foi realmente um espetáculo muito... que criou sono. Eu só vi a primeira parte, mas não foi nada por cento contra 30. Mas realmente não era um jogo muito amassado, não havia ali rasgos, há jogadores em fraca, o Corona, já disseste, estava realmente num dia não. Espero eu que a Europa consiga dar mais luz à equipa, porque realmente há algum desnorte na maneira como o Porto encara os jogos, na minha opinião. Desnorte. Deixa-me só corrigir aqui uma coisa que vale a pena, João, sublinhá-la. O Rodrigo Miranda, jogador do Famalicão, é expulso ao minuto 34. Só no arranque da segunda parte é que o Famalicão marca. Portanto, marca depois de já estar há um quarto de hora a jogar com 10 jogadores. Por Tony Martínez, minuto 47. Aguenta essa vantagem ainda durante bastante tempo, até o minuto 77. Portanto, durante meia hora. Sofre 2 golos em pouquíssimos minutos e já bem perto do apito final, já ao minuto 89, o Famalicão a restabelecer a igualdade com que terminou esse jogo frente ao Braga. Resultado final, Braga 2, Famalicão 2. João. Não queria só... Acho que há outro aspecto positivo para Sérgio Conceição depois do jogo de hoje, além dos 3 pontos, que é a circunstância de, durante muitos minutos, ter feito descansar, quero querer que seja isso, e que não se tratasse só de uma opção técnica, mas sim de resguardar algumas das suas melhores pedras. Convém lembrar que Alex Telles só jogou 34 minutos, que Zé Luís, que é um ponta de lança que também já deu mostras, jogou 34 minutos fora as compensações, e que até Mateus Uribe hoje entrou a 10 minutos do fim, e que, mais uma vez, Marega, mesmo em déficit físico, nem sequer estava no banco do Futebol Clube do Porto. Portanto, desse ponto de vista... Onde estavam Diogo Costa, Alex Telles, Loma, Uribe, Nakajima, Zé Luís e também Fábio Silva. Exatamente. Portanto, isso provavelmente foi mais uma vez um risco calculado pelo treinador Sérgio Conceição. Foi Bruno Costa de titular que... Daqui a pouco vamos estar em direto a partir da sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube do Porto. Importa ouvir Sérgio Conceição em direto esta noite, depois de uma semana onde claramente o protagonista foi o treinador do Futebol Clube do Porto, António Oliveira. Vamos a isso. O pós-jogo na Madeira, e vamos analisar esse jogo onde o Porto se queixa de várias coisas, mas há ali um momento em que, mesmo quem gosta de Conceição, como é o seu caso,
é impossível não admitir que Conceição passou as marcas. Sim, é verdade, é uma expressão pouco feliz, portanto, da parte do Sérgio Conceição, então, que não abona nada, portanto, é um impropério que ele utiliza, que pode fazer-se, pode utilizar-se na linguagem futeboleira ou futebolística dentro do balneário, nos cafés, entre amigos, claro. Quem tem uma posição tão exposta e representa um clube, uma instituição como é do Futebol Clube do Porto, que não é uma instituição nacional, mas uma internacional, uma instituição que está cotada na Bolsa, que tem, enfim, tem responsabilidades perante os seus associados, não só perante os seus acionistas e perante todo o mundo do futebol, quer se gostem de futebol ou não gostem. Portanto, naturalmente que eu tenho que reconhecer que a frase é infeliz. Provavelmente já houve muita exploração, muita especulação de muita gente a fazer este aproveitamento. Não me parece que isso traga alguma vantagem ou assuma qualquer tipo de importância. O Sérgio Conceição já fez o seu retrato, já fez Ele não fez bem uma meia-culpa, fez um meia-culpa, digamos assim, porque diz que queria dizer aquilo, só não utilizaria aquelas palavras. Pensa o mesmo. Esta história sempre a mesma. Os atos ficam sempre com quem os pratica. O Sérgio Conceição pode ser ou não uma desculpa, um pretexto, uma graça qualquer em relação àquilo que fez e àquilo que disse. Até pode tirar dividendos ao partido disto, eu não acredito. Agora, fica refém do... Nós ficamos sempre durante a vida refém de coisas que dizemos e que fazemos. Portanto, há duas hipóteses, ou ficar escravo do silêncio ou refém das palavras, não é? Porque isto não é do Sérgio. O Sérgio é uma pessoa bem informada, eu conheço, tem família, tem 4 filhos, tem... Isto saiu... Quer dizer, ele provavelmente terá... Eu acredito um bocadinho naquele impulso dele de dizer aquilo que não queria dizer. E hoje ele tenta dar esta explicação. Claro que eu, que o conheço, até sou capaz de 50% a entender. Mas quem não conhece, evidentemente, que acha que é uma grosseirice novamente, ou que não está a explicar ou não está sequer a pedir desculpa a ninguém, muito menos a fazer um ato de contrição em relação àquilo que fez. Quem são os críticos de Sérgio Conceição? Aparentemente, ele está ali incomodado, revoltado com o conjunto... Num lugar como o Sérgio Conceição, quem dera a todos os outros treinadores, e nós felizmente temos uma vaga de treinadores fantástica, que sejam sempre criticados, ou sejam muito criticados, por estarem a treinar o Benfica, a treinar o Sport, a treinar o Porto, a treinar o Real Madrid, a treinar a Juventus. Portanto, quem está num lugar destes, quem está naquele lugar, especialmente, e é disso que estamos a falar, tem que ter sempre a noção, que é a primeira das coisas que tem que perceber, é que é um alvo de crítica. Quer jogue bem, quer não jogue bem, quer perca, quer ganhe. Portanto, é sempre uma pressão enorme, porque é pela grandeza do clube. E que eu saiba, o Sérgio não é maior do que o clube. Portanto, o que faz com que as pessoas atinjam ou procurem atingir, diminuindo, provocando, criando alguma desestabilização ao treinador do Futebol Clube do Porto, não é por ser o Sérgio Conceição. Portanto, a pressão, a influência, o procurarem sempre pressionar, utilizando formas, umas até menos, se calhar, dignas que outras, mas isso depende de cada um, continua a dizer. Mas está a falar de onde? Mas vem de onde? Vem do clube, dos adeptos, de fora, dos adversários? Isso já diz o Valdani, um grande filósofo. Quer dizer, o Clemente sabe o que é que dizia? O Clemente, o meu queridíssimo colega, quando eu ainda era selecionador, e tínhamos algumas digressões, que eu chamava-lhe digressões àquilo que ele deixava, porque ele fumava muito de conferências em UEFAs, ele dizia assim: eu prefiro ser morto por pessoas que de fora me querem matar do que ser morto por pessoas que estão lá dentro. Portanto, nos livros aprende-se tudo isto e depois há uma conduta, há um comportamento, há um caráter, há uma liderança. Já o Churchill dizia ao Neto, não é? Do outro lado estão os nossos adversários, aqui dentro estão os nossos inimigos. Não é? E são os piores que estão dentro da nossa trincheira. Não estou a dizer que há inimigos dentro da trincheira do Porto. Cuidado, atenção, não confundam. O que eu estou a dizer é quem está naquele lugar... É como as bruxas. Exato. O que eu estou a dizer, e é preciso que fique claro, é que quem está naquele lugar, eu fui vítima disso. Pedroto foi vítima disso. Artur Jorge, Mourinhos, toda a gente que passou pelo clube são vítimas deste assédio, de procurar desestabilizar, inventar histórias, criar confusão entre os jogadores. O Nuno está zangado com o Gobert e não estou nada. Até, tudo isto faz parte de um jogo que não é o jogo das 4 linhas, mas é um jogo que se joga fora com influência para as 4 linhas. Portanto, o Sérgio tem que ter noção que, enquanto for treinador do Porto, que a pressão vai ser sempre. Vai existir pressão de fora, vai existir pressão de comunicação social, de benfiquistas, de antiportistas, de toda a gente. Agora, não pode, em momento algum, repetir. Tem que refletir sobre isto e não repetir estes impropérios, esta forma que pode confundir-se, porque eu sei que ele não é isto.
Eu sei que ele não é isto. E por isso é que estou aqui a fazer, não estou a fazer a defesa dele, até estou a recriminar, a sublinhar, e já o fiz 2 vezes. Agora, quem está a assumir cargos com esta importância, a substituir, não, a serem responsabilizados, a simbolizar, a preconizar aquilo que é a grandeza de um clube ou de uma instituição, tem que estar preparado para tudo, menos para perder a cabeça e sair despropositadamente, ainda que ele ache que tem razões, e usar estas expressões ou usar este impropério. Sobretudo hoje, que é muito... Para mim é um assunto encerrado. Mas é amplificado, é muito amplificado hoje em dia, cada vez... Mas isso é natural que muita gente amplifique, porque tenta tirar... Repare, continuamos na mesma fase, no mesmo patamar, do tentar enervar, tentar criar pressão, tentar desestabilizar, sabendo que ele tem este temperamento que pode reagir com relativa facilidade ou com mais facilidade do que não ter este relacionamento. A imprensa aproveita. Eles aproveitam, pois... Mas lá está, mas isto até hoje é tudo estudado. Então, se nós estudamos a tática dos jogadores, estudamos a tática das equipas, estudamos os movimentos e as dinâmicas das equipas, escolhemos sempre o melhor 11 dentro e de acordo com aquilo que achamos que é a capacidade do adversário, e é com esta tropa, estes 11 que nós vamos vencer. Porque é que não estudam também os treinadores? Claro que estão sob estudo. Estão sempre sob observação, mas as equipas... Isto é tanto dinheiro que tem que ter as melhores equipas, os melhores staffs, a todos os níveis. A todos os níveis. E, portanto, é natural que, percebendo-se que o Sérgio, que é intempestivo, que é temperamental e que pode reagir assim, não de qualquer maneira, como é evidente, que ele já começa a ter uma certa e uma grande experiência como jogador e como treinador. Mas, enfim, é muito mais temperamental do que qualquer outro treinador. E se reagir, as pessoas que o pressionam, os objetivos, os lobbies que estão interessados em, quer sejam dentro, fora, em cima ou em baixo, tiram partido disto conhecendo o caráter, conhecendo a personalidade, conhecendo a reação do Sérgio Conceição, neste caso do treinador de futebol, porque é disso que estamos a falar. O Sérgio Conceição é outra pessoa. Sim, mas nós sabíamos que quando o Sérgio Conceição, jogador, era uma pessoa muito impulsiva também, não é? Sim, sim. E acredito, tenha tido treinadores, como o António foi treinador dele, que lhe diga assim, Sérgio, calma, mesmo que te batam, mesmo que te deem, não vais no jogo deles, não vais na cantiga, não é? Tem que haver esse foco, foca no que tens que fazer. Não há ninguém no Porto que lhe diga isso? Não, porque já são muitas... Nuno, a questão é essa. Nuno, sem entrarmos aqui, estamos sempre em sintonia, estamos apenas a emitir opinião. É a mesma coisa que dizer ao Acunha. Exatamente, porque é que tu precisamente a mesma coisa. Porque é que tu não poupas esse esforço todo inglório para depois decidir no momento do último terço, com a classe que tens, com a categoria, para decidir e fazeres golos? Sem dúvida. E não perdes as energias cá atrás, no meio campo, e depois quando lá chegas à frente a energia foi-se, apagou-se. Sim. Portanto, todas as pessoas têm o seu temperamento, todas as pessoas têm a sua personalidade, o seu caráter, mas tem que haver pessoas que possam conduzir. O que eu estou a dizer é que pode haver aqui uma intenção. Estou a ver aqui uma intenção, estou a dizer isto, opinião meramente minha, é um exercício meu. Pode haver a intenção, conhecendo como funciona o Sérgio, sabendo que ele é um líder, sabendo que as lideranças conquistam-se com o trabalho e com a aceitação daqueles a quem nós propomos obra, trabalho, métodos e objetivos e resultados, que estejam a tentar tirar mais insistentemente do que a qualquer outro dos treinadores, para ver se o provoca. Pode ser, mas é um exercício meu. Agora, se é mais uma razão para ele e o seu staff refletirem sobre isto e arranjarem aqui, espera aí, bloquear. Eu sei quando fui treinador do Porto, mas há alguém que tenha sofrido mais acometido de mentiras, de aldarbices, de inturgices em relação ao treinador do Futebol Clube do Porto naquela época. Se há, eu fui um deles. Portanto, é preciso saber. Eu também tive algumas reações até bem agressivas e que ultrapassaram tudo o que é aquilo que estavam à espera do comportamento de uma pessoa, de um ser humano, de um treinador em relação a determinadas matérias. Só que eu filo em privé. Eu filo off the record. Só que esse não vais falar de off the record. Só que esse off the record deu, sabe que ainda hoje, recorde, 500 mil jornais foram vendidos. Passou de off a on. Claro. Só que agora, exatamente. Agora eu ia terminar. E agora acham que hoje que há offs. Não há offs, não há. Nem há hipótese de ver. Não há hipótese de ver.
Nem sequer os pequenos almoços de Bruno Carvalho com os jornalistas amigos. Não há nada. hoje, vai, pode ser, evidentemente vai, pode ser. Lembras-te disso? Não foi há João, não sei se queres continuar. Hoje as coisas ainda não Porquê? aconteceram, já estou a ser A viciado. propósito desta temática, Não, eu tenho... da semana acesa de Sérgio Conceição. Tenho ideias muito sumárias, começando já por dizer que, mais uma vez, não combinamos, mas também é o meu fundo, a questão de Sérgio Conceição. Ironicamente, e recorrendo à ciência médica e passa a publicidade, fica-me a sensação que até agora os problemas de Sérgio Conceição, quando não ganhava, eram resolvidos com Reni, que é uma pastilha para a azia. A partir de agora vão ser resolvidos com Imodium, que é um comprimido que obsta a que a pessoa, faça aquilo que ele disse que estava a fazer ou que estava disposto pedi a fazer. para não haver filigranas Não há escatológicas não, no não, governo. nada Tínhamos disso. combinado. Isto, e vamos manter essa combinação. Eu percebo tudo aquilo que o António disse e concordo com grande parte, mas atenção a uma coisa, não se pode falar aqui em especulação, porque nós vimos e ouvimos o Sérgio Conceição a dizer aquilo que disse. E neste momento é um treinador que consegue a unanimidade além Atlântico. Hoje voltou a ganhar ao Corinthians, manteve os seus 8 pontos de avanço. Mas eu lembro-me, tanto no tempo do Benfica como no tempo do Sporting, do ego e do feitio de Jorge Jesus serem objeto de campanhas de ataque muito mais ferozes do que aquelas que se poderão ter levantado contra Sérgio Conceição. Sérgio Conceição tem um problema, ou melhor, tem dois. Primeiro, o histórico dele não é um histórico inocente. O histórico quesilento, o histórico agressivo, o histórico de alguém que tem pelo menos a fama de perder a cabeça, não começou esta semana. Temperamental. Muito bem. Impulsividade, sim. Impulsividade, chamem-lhe o que quiserem. Agora, de alguma forma, se passássemos para o campo judicial, eu diria que neste campo, que é muito vasto, Sérgio Conceição já tem cadastro. Coisa que para mim é o mais importante de tudo, e digo isto em função do clube que Sérgio Conceição serve, como diria, em relação ao Sporting ou ao Benfica. É que o Sérgio Conceição, quando está naquelas funções, naquele momento, na conferência de imprensa, ele é um representante de uma enorme instituição que se chama Futebol Clube do Porto. Dito isto, aquilo que me parece é que, mais uma vez, mas isso é um mal comum a muitos portugueses, que é a incapacidade de pedir desculpa. Todos nós temos direito a momentos infelizes, a declarações infelizes, a gestos infelizes. Eu sei do que é que estou a falar. Pedir desculpa é uma coisa que às vezes não custa nada. Porque como não há ninguém perfeito, o pedir desculpa... E engrandece. Pois, e Sérgio Conceição, mais uma vez, não foi capaz de pedir desculpa. Sim. É uma coisa recorrente. Relativamente a uma questão que foi levantada, e bem... Achas que resolveu o problema assim? Não resolvia, mas atenuava. Sim, uma pessoa assumir o erro publicamente. Sim, qual é? Quer dizer, todos nós. Quem é que até hoje não errou? Relativamente a uma questão que foi aflorada pelo Nuno, apetece-me dizer isto, é que, pronto, com tudo isto, com o histórico temperamental, Sérgio Conceição, num determinado quadro de estrutura do Futebol Clube do Porto... Deveria ter alguém que o aconselhasse. Não, é que ele é um cavalheiro moderado. Porque se entram em campo algumas figuras da comunicação do Futebol Clube do Porto, a tendência é para o Sérgio Conceição fazer pior, não é para melhorar. Pode ser que não, se calhar pode ser. Nuno, quantas vezes é que o Sérgio Conceição teve que dizer que em relação ao futebol era ele que decidia e só falava com o Presidente? Quando os senhores da comunicação começavam a perorar sobre os assuntos. Neste caso, se calhar é melhor não entregar a tutela de uma certa vigília ao Sérgio Conceição e aos seus comportamentos à comunicação do Futebol Clube do Porto. Senão, então, é que a coisa descamba completamente. Porque eles são piores que o Sérgio Conceição. Porque o Sérgio Conceição, com todos os defeitos que possa ter, é um belíssimo treinador, foi um grande jogador de futebol, não tenho nenhuma razão para duvidar daquilo que me diz o António Oliveira, de que é uma pessoa bem formada. Certo. E há outros que não são. E como nós sabemos, quando as comunicações se metem ao barulho e começam a deitar achas para a fogueira ou combustível para o fogão,
a coisa piora. Sim, mas tem na estrutura um presidente chamado Jorge Pinto da Costa, que nas piores das derrotas exigia sempre elegância, ironia, porque eu nunca visto o Pinto da Costa a perder este rigor de educação e de elegância, não é? Mesmo na derrota, havia sempre ali um toque, uma piada irónica, mas não era assim uma coisa tão brejeira. Mas também, brejeira. Sim, mas aí também, muito honestamente, neste momento concreto do Futebol Clube do Porto, eu confesso que não esperava que Jorge Nuno Pinto da Costa viesse tomar uma posição pública sobre as declarações de Sérgio Conceição. Não, de todo. Não, agora, eu digo isto como forma até de inspiração de como é que no clube se reagiu muitas vezes a momentos menos bons, de forma elegante e irónica. É que nessa matéria da ironia, Jorge Nuno Pinto da Costa é um catedrático e Sérgio Conceição ainda está a aprender. João, na semana passada tu levantaste esta questão aqui, depois de uma questão extremamente mal colocada de um repórter, ele levantou-se e saiu. Sim. Pronto. Sim. Foi correto, foi elegante. Do meu ponto de vista. Foi uma coisa que ele teve que fazer. Uma pergunta mal feita, numa altura completamente errática. E que já tinha a ver com redes sociais. E que já tinha a ver com redes sociais e na altura era a questão do Jorge Jesus, a vida do Jorge Jesus. E o que é que o Sérgio Conceição faz? E muito bem, na minha opinião. Levanta-se e sai. Meus senhores, a minha conferência de imprensa está dada, as respostas sobre o jogo estão dadas. E quando não lhe agradar, tem que se achar que nunca pode dizer que não responde a perguntas estúpidas, pá. Pronto. Mas eu quiser, ou não pode usar este impropério, pode usar este palavrão, pá. Mas ele já se penitenciou. É uma meia desculpa, mas é uma desculpa. Não há desculpas meias nem grandes, é uma desculpa, já se desculpou, já reconheceu o seu... É a mesma coisa que não há meios buracos. Ou é buraco ou não é buraco. Quem reconhece o erro, admitiu... Certo. Eu tenho certeza que ele, ao ver as imagens em casa, não sentiu orgulho, não é? Até se nós quisermos, vamos atrás e encontramos casos muito mais graves do que estes. António, eu concordo em absoluto consigo e acho que não vai valer a pena continuar a chover no molhado. A menos que, num futuro relativamente breve, o Sérgio Conceição volta a exercitar o seu temperamento, porque depois vão buscar... A incidência não. Vão buscar o currículo todo e vão buscar este episódio outra vez. Repetir não. Mas atenção... não, é evidente. O mandar a medalha de vice-campeão da Taça da Liga fora, o não cumprimentar Frederico Varandas na tribuna, o não cumprimentar João Félix no ano passado, quando acabou o jogo. Há uma série de maus perderes que... O Nuno anda a ver determinados canais, porque esta montagem foi... Qual montagem? Não vi. Estive em Madrid a semana toda, não vi. Pois está bem. Mas isto são uma série de assuntos que... lá está, de cadastro. É mesmo isso? É que é mesmo isso. Mas vá. Isso não é cadastro, é currículo. Infelizmente hoje a memorização mediática que é potenciada pelas redes sociais impede que as pessoas se esqueçam de coisas que se passaram há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos. A internet já... E em qualquer momento é aquela coisa, faz-se o copy-paste dos casos todos anteriores e junta-se ao caso atual. Sim, e pronto, e já está. E faço exatamente o copy-paste das imagens e das reações. Mas agora a pergunta, António, o Porto tinha razão para, e Sérgio Conceição em particular, para tamanha irritação? O Porto fala em antijogo, fala em prejuízo do árbitro, fala em relevado, culpa a Federação por ter marcado um jogo onde uma seleção sub-17 tinha jogado 3 dias antes. Há efetivamente razão por parte do Futebol Clube do Porto para se queixar naquele jogo ou, sobretudo, deveria queixar-se de si próprio? Não, há realmente ali algumas incidências, alguns preparos que não são muito... A agressividade dos jogadores do Marítimo. A agressividade... Repara, a segunda parte em 11 minutos, não se fizeram 11 minutos... Quer dizer, o jogo teve 49% de tempo útil, em média os jogos têm 52%. Se nós formos lá fora tentar vender este espetáculo, e se forem às estatísticas ou info, ninguém compra, nem dado, ninguém aceita isto. Perguntam quanto é que vocês nos pagam para a gente, como há 30 anos atrás, que pagava-se à RTP e às televisões para patrocinar, não, para transmitirem os jogos dos amadores, do handball, o hockey, não sei o que, essas coisas. Nós pagávamos à RTP para ser transmitido. Hoje a RTP tem que pagar se quiser. Desculpe esta inconfidência. Porque o espetáculo era pior. Era, como é óbvio. Eles, aliás, não jogavam como jogam hoje. Não tem hipótese nenhuma. Claro. Agora, que foi criado um clima, um ambiente não muito propício ao Futebol Clube do Porto, através de quê? Não foi só da agressividade, sem penalização, sem castigo. Foi a história de uma semana que não chovia na Madeira, ou que julgo saber, e o campo apareceu completamente encharcado. Quer dizer, há uma quantidade de coisas que aconteceram que nós podemos considerar que podem ou não ter influência naquilo que foi o rendimento do Porto e aquilo que foi o resultado do Porto.
Mas também é verdade que o Futebol Clube do Porto teve muitas mais chances, 3 ou 4 chances, que podia ter ganho. E não foi por. E nessa altura, se o tivesse conseguido, não iam dizer que ganharam porque a bola subiu porque estava o campo molhado. Há coisas que têm razão, que são constatáveis. Há coisas que são, e eu não sei até que ponto é que a arbitragem, a Liga, pode resolver este problema. Porque é muito pouco jogo, há uma agressividade muito grande, mas isso é normal nas equipas pequenas que precisam de pontos. Agora, quem é que tem que ter a autoridade? Quem tem que ter a autoridade e a decisão? Tem que ser a arbitragem. Então, se eu sou agredido, se o árbitro vê que há uma agressão, não é mostrar 1 ou 2 cartões logo no início aos jogadores do Porto, por exemplo, e depois usar um critério absolutamente diferente. Portanto, há ali coisas que o Porto pode realmente queixar-se. Agora, dizer-lhe honestamente, mas o Porto queixou-se disto tudo com razão, tem razão, mas teve influência no resultado, dir-lhe é que não. Claro. O Porto não ganhou porque teve oportunidades e não as concretizou. Lógico. Percebe a minha opinião, a minha leitura destas coisas. Agora, evidentemente que eu sou ainda do tempo, eu e os meus amigos não são, porque são muito mais novos, de a gente encurtar o campo meio metro e pôr areia nos campos que ainda eram pelados, pôr um caminhão de areia, daquela areia fininha, para os clubes grandes lá irem jogar e terem medo de cair, de escorregar como na relvinha, porque aquilo estava, aleijava. E, portanto, o que nós temos de perceber é que hoje há meios, a indústria do futebol é de tal ordem, há organizações, há tutelas que têm a obrigação de zelar por aquilo que é o espetáculo que nós temos que saber vender aos espectadores. E se acharem que regar um campo 2 horas antes ou meia dúzia de horas vai prejudicar do espetáculo, tem que punir, não pode autorizar. Se virem que há outro tipo de batotas, outras intenções subreptícias, que não têm nada a ver com aquilo que tem que ser a verdade do jogo, isto é, 11 contra 11 e o melhor vai ganhar, têm que tomar medidas, têm que ser exemplares. O árbitro também tem que ser, porque se o árbitro... E repare, este árbitro, por exemplo, eu vou falar deste árbitro, eu não sei se quer o nome, mas sei Jorge Sousa. Jorge Sousa. Ou de quinta. Sim. Se reparar... Quarta, perdão. Se reparar, se fizermos uma estatística, se formos atrás... Meus caros, deixem-me interromper, Sérgio Conceição está a chegar à sala de imprensa, já voltamos para a conversa. Agora, Ana Barros, em direto do estádio do Futebol Clube do Porto, para a conferência com o treinador. O Porto Clube Desportivo das Aves, podemos começar aí com as 2 televisões, RTP Chico. Olá, boa noite, Sérgio. Ana Barros, estamos em direto. Ana Barros, estamos a ver agora também Sérgio Conceição, vamos perceber se é ou não possível continuar com a conferência. Os últimos jogos do Porto, jogos recentes, em que o Porto acabou por ter mais oportunidades de gol do que teve hoje, nem sempre os resultados acompanharam essas exibições e esses jogos com mais oportunidades. Hoje sai daqui com uma vitória e o Sérgio vai sempre dizendo que o resultado acaba por ser o mais importante, mas fica preocupado com exibições menos inspiradoras da sua equipe. Boa noite. Ou seja, nós somos exigentes, queremos sempre mais, queremos sempre melhor. Eu penso que entramos bem no jogo, dentro daquilo que foi a estratégia definida, conseguimos fazer um golo. Poderíamos ter feito o segundo aos 24 minutos, um penalti claríssimo. Não vejo onde é que o Bruno Costa caía sozinho de frente para a baliza. Quer dizer, não faz grande sentido. O Luís Dias também teve uma oportunidade numa dinâmica de jogo em termos ofensivos, onde aqui ou lá podíamos ter circulado a bola um pouco mais rápido, ou seja, aumentar aquilo que era o ritmo de jogo, e não o fizemos. Também algum mérito daquilo que foi a ação defensiva do Aves, ao bloquear muito aquilo que era a ligação por dentro para explorar não só essas violências de jogo, mas também tentar aqui ou lá provocar mais movimentos na última linha do Aves, mas foi uma primeira parte razoável. A segunda parte menos boa, menos conseguida, mas sempre surge um jogo, não permitimos nada ao adversário. Obviamente que 1-0 cria sempre este ambiente menos confortável no estádio, o que é compreensível, e é compreensível também, se quer que lhes diga, alguns assobios no final. Nós estou aqui, nesta casa, somos todos exigentes, a começar por mim. Por isso, sem problema absolutamente nenhum, 3 pontos importantes, seguros. O adversário não fez um remate enquadrado na baliza. Nós tivemos também na segunda parte, mesmo não tão bem em termos daquilo que foi a dinâmica de jogo, tivemos mais uma outra oportunidade para aumentar a vantagem. Não conseguimos, valeu os 3 pontos. Miguel.
Boa noite, Sérgio Conceição. Estamos em direto para o play-off da SIC Notícias, mas objetivamente, estando o Porto a jogar em casa e estando a ganhar aos 13 minutos, vindo do empate do fim de semana que retirou a liderança à equipa, em termos exibicionais, o Porto não ficou esta noite muito aquém daquilo que poderia ter feito? Eu comecei por dizer que nós queremos sempre mais. Se me perguntarem se foi um jogo fantástico como aquele que aconteceu com o Famalicão, não foi, mas eu vou-lhe dizer que nos últimos 3 jogos Famalicão no Marítimo e hoje criámos se calhar entre 15 a 20 oportunidades de golo. Umas vezes concretiza, outras vezes não. Penso que tivemos períodos muito bons, por exemplo, no último jogo e não conseguimos ganhar o jogo, ficaram 2 pontos, neste caso na Madeira. Hoje o importante era ganhar o jogo. Nós queremos aliar a esse resultado boas exibições e vejo aquilo que é o panorama nacional, e falo do panorama nacional, e não vejo estas equipas a ganhar de uma forma fácil. O nosso campeonato está competitivo. Importante é percebermos como estamos e para onde queremos ir. E isso, estamos conscientes daquilo que poderemos fazer. E como nestes 2 anos comigo aqui à frente, foram anos competitivos, anos em que o Futebol Clube do Porto fez muitos pontos no campeonato, e com certeza que os vamos fazer também este ano. Agora, volto a dizer aquilo que disse na Flash, todos juntos as coisas tornam-se mais fáceis. Monteiro. Boa noite, Sérgio. Pedro Monteiro, em direto para a TV24. Pergunto-lhe, fez apenas uma alteração em relação à equipa que jogou na Madeira, e a pergunta tem 2 sentidos, que é, este é o 3º jogo numa semana. Pergunto-lhe até que ponto é que o desgaste físico pode, de alguma forma, ter algum peso na exibição reconhecidamente menos conseguida que o Porto teve hoje, e no futuro, para a semana ainda faltam mais 2 jogos, 2 deslocações, uma a Glasgow, outra ao Bessa, se necessariamente vai ter que fazer mais alterações, já projetando também um bocadinho o jogo de Glasgow. Sim, nós olhamos para aquilo que é o momento dos jogadores, a estratégia para o jogo, e depois escolho, obviamente, em função disso. E nesse momento dos jogadores tem a ver aquilo que eu já disse algumas vezes, tem a ver esse plano, essa vertente física do jogador, o estado do próprio jogador, dentro daquilo que é a estratégia definida para o jogo. Por vezes esse desgaste, e é um desgaste também com jogos, com estágios, ou por outra razão qualquer, essa vertente emocional também é importante. Por isso eu escolho, dentro disto que eu estou a dizer, e sem olhar para os 17 ou para os 35 anos, ou para o nome X ou para o nome Y. Eu decido em função daquilo que é o jogador em si. Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. Eu agora gostaria um pouco de individualizar. O Corona hoje voltou a jogar a extremo, mas com uma exibição menos conseguida que em jogos anteriores. Acha que a polivalência dele afeta a sua prestação no campo? Não, o Corona faz jogos fantásticos a extremo, a lateral, já jogou a 10 comigo também, já jogou do lado esquerdo, do lado direito. Por vezes a inspiração não é muito, mas aquilo que eu gosto é quando essa inspiração não está presente, esteja a transpiração. O Corona dá sempre tudo aquilo que tem e o que não tem, por isso extremamente satisfeito com o Jesus Corona. Vamos fechar ali, por favor. Boa noite, Sérgio, Rádio Regional. Boa noite. Eu tinha estado atento a todas as convocatórias do Futebol Clube do Porto e já lhe coloquei esta questão há sensivelmente 1 mês e meio, 2. Em 15 ou 16 jogos oficiais do Futebol Clube do Porto, o Saravia só fez 2. Portanto, um contra o Krasnodar, 30 minutos, e aquele jogo para a taça contra o Coimbrões, penso. Eu gostava de lhe perguntar qual é o... Teve convocado. 2 jogos seguidos esteve convocado. Está errado. Eu só vi o Saravia em 2 convocatórias, portanto. A pergunta que eu lhe faço é o que é que se passa Você não dorme connosco no hotel?
É que as convocatórias não são divulgadas, meu amigo. Acho que as convocatórias não são divulgadas. Outra coisa é estar nos 18. Isso é diferente. Eu refiro-me a esta convocatória. Mas isso não é convocatória. Isso não é uma convocatória. Pronto. Qual é a questão mas do... a pergunta é parente do Sarabia, não? Eu não. A pergunta é o que é que se passa com o Sarabia para sistematicamente estar fora do 18 que alinha em campo? Obrigado. Mas há o Sarabia, existe o Diogo Leite, também ficou de fora. Não pergunta do Diogo Leite porquê. Ou do Boubacar, que ficou de fora também, ou de outro jogador qualquer. Quer dizer, há jogadores que entram no 11, outros 7 ficam no banco e alguns ficam de fora. Isto faz parte daquilo que é a vida das equipas. Porque as outras equipas não acontece isso, entram todos, só se houver uma regra nova agora e estarem dentro daquilo que é essa folha que aí tem, 25 jogadores. Se for assim, diga-me que eu levo os 25. E digo-lhe uma coisa, olha, até ainda bem que fala nisso, sabe porquê? Porque eu acho que deviam estar mais jogadores no banco. Fechamos ali, Zé Carlos. Ok? Boa noite, Sérgio. José Carlos Ferreira, da Rádio Estádio. Notou-se que a equipa jogou bem, entrou bem no jogo, mas na segunda parte há alguma intranquilidade da parte dos seus jogadores. A que é que acha que isso se deve? Ao facto de terem mesmo que ganhar? Eu sinceramente também senti isso. Eu acho que tem a ver com termos possibilidades de, no fundo, matar o jogo, termos vindo também de um resultado não positivo, porque aqui nesta casa o empate é uma derrota para nós, e que tivemos possibilidades para isso. Quer dizer, com o decorrer do tempo começou-se a criar 1-0, alguma impaciência, algum nervosismo, e isso passava naquilo que eram as tomadas de decisões dos jogadores. Os jogadores são humanos, se calhar daqui a alguns anos vão ter outro tipo de maturidade para encarar essas situações de forma diferente, mas eu também senti isso, e por vezes tomadas de decisão fácil. Mas isso faz parte daquilo, não são só os jogadores do Futebol Clube do Porto. Penso que em todas as equipas, quando há essa boa pressão, que é a pressão de ganhar, e onde o resultado é curto, e que é um dia onde a chamada nota artística não está no campo, cria alguma incerteza, e isso passa nas bancadas principalmente, e depois passa naturalmente para os jogadores. Faz parte daquilo que é o futebol, na minha opinião. Boa noite. Boa noite. Jogadores menos tranquilos em campo, a sentirem também o descontentamento que se mostrou nas bancadas do Estádio do Dragão. Sérgio Conceição admite que a equipa ficou, em termos de exibição, aquém das expectativas, mas realça que a vitória frente ao Desportivo das Aves é importante, encurta a distância para o rival Benfica, que está na liderança do campeonato, com mais 2 pontos, agora que o Futebol Clube do Porto, no dia em que a equipa de Sérgio Conceição chega aos 3.000 jogos nas provas nacionais, e Sérgio Conceição, com esta vitória frente ao Aves por 1-0, ultrapassa José Mourinho, campeão europeu em 2004, e chega ao top 5 dos treinadores com mais triunfos no Futebol Clube do Porto, com 92 vitórias. Ana Barros, com as contas e as palavras desta conferência de imprensa de Sérgio Conceição, onde António Oliveira houve ali um pequeno momento de exaltação do treinador do Porto. Não, eu acho que nós temos que começar a considerar que este tipo, que nós apelidamos... Foi uma saraviada, não é? Chamamos de exaltação. Epá, é o normal. É que uma pessoa falar mais alto, subir os decibéis ou não, se falar muito mais alto, dá a sensação que está... Portanto, isto é de formação de um treinador que tem que quase todos os dias, durante semanas e meses e anos, estar em grito, em permanente... comunicação, vai, fecha aqui e tal. Ele acabou de fazer esse trabalho, evidentemente que não recolocou ainda o tom de voz, daí que dê esta sensação de haver assim um bocado um tom mais agressivo, a tal saraivada, não é? Saraviada. É saraviada. Pensei que era saraiva, que era de tempo, que era saraiva do tempo. Isto é assim. Nós temos que nos habituar e a aceitar o perfil, a forma de estar, a forma de falar e a resposta que se pode considerar a Sérgio Conceição. Há outros que pensam mais a coisa, falam muito mais devagar, explicam melhor, se calhar, os seus pontos de vista, ainda que este explique bem, aquilo que quer é muito mais prático e tal.
E temos que fazer isto, temos que aceitar, ou aceitamos, ou então temos que estar permanentemente. E quando o Sérgio Conceição perder a voz, a gente vai criticar, porque não consegue ouvi-lo, pá. Ele era o que eu fazia, agora vai para a direita, sobe ali à esquerda e tal. Está a perder o fulgor. Este é o perfil, é a característica. Eu recordo 2 homens só. Um que ainda está no Atlético de Madrid e outro que um senhor chamado Clemente, que era de Vitória, era aquela zona de Espanha que se o Barcelona, se quiser coisa, eles também pedem a independência. Que eram muito agressivos, eram temperamentais, faziam tudo no grito, com aceleração, com um tom de voz que parecia agressivo, às vezes dava a sensação até de ser, mas não, está a explicar os seus pontos de vista. Agora, sem me colocar no lugar do Sérgio Conceição, neste caso, do treinador de futebol com o Porto. Eu acho que eu, treinador, não respondia a tantas questões porque não tem que responder. Tem que fazer análise do jogo. Sérgio Conceição tem que fazer o trabalho dele, tem que fazer a análise com a sua equipa e só pode responder ou te responde àquilo que for mais conveniente para a equipa e para os interesses do Futebol Clube do Porto. Não tem que estar a explicar coisas que ele não tem que explicar. Ele não é pago para fazer estas explicações. Eu não respondia, eu não explicava, por exemplo. E se for a qualquer outro treinador, também não explica. Vai à Inglaterra a ver se alguém põe estas questões. E se expuser, ri-se e não respondem. Pois, não respondem se é, mas não respondem se é da família dele ou não. São absolutamente diferentes. Não é que as pessoas estão habituadas à lisura, à honestidade, não há dolo, não há má fé, não há intenção de colocar questões. Não, parece que estão sempre a colocar bananas na frente das pessoas para ver se elas escorregam. Mas a pergunta do Sarabia era uma casca de banana? Não era. Por isso é que eu estou a dizer que o Sérgio não tinha que responder sequer. Não tem que responder. A quem faz a pergunta, provavelmente fundamenta a dizer porque é que eu faço esta pergunta. Porquê? Porque tem um motivo para fazer, como é evidente. Não vai fazer uma pergunta de um jogador que não faz parte do plantel ou que não está no plantel, ou por isto ou por aquilo. Portanto, faz uma pergunta porque as perguntas são todas livres, por isso é que vivemos num país democrático. Todas são livres de serem feitas. Agora, também há a liberdade, quando chegam ao lado do outro lado, de não responder. Também tem que respeitar a liberdade da outra pessoa que não tem que responder como eles querem que responda. Só que ele respondeu com uma pergunta. Perguntar se era familiar do Sarabia ou do Sarabia. Se respondeu, tem que assumir as suas responsabilidades. Jogo aberto para fecharmos isto e falarmos de Benfica e Sporting e também entrou na luta. Entrou na luta. E também do empate do Famalicão com o Sporting de Braga e com a atualização da informação sobre André Gomes. Vale a pena sublinhar e todos estarão certamente familiarizados com essas imagens que magoam só de olhar com a lesão de André Gomes no jogo desta tarde e de imediato se chegou à conclusão que em princípio André Gomes já estaria fora do Euro 2020, que teria toda a época perdida. Aparentemente, nas primeiras avaliações, ao que a RTP conseguiu apurar, o cenário não é tão grave quanto aquele que se pensava de início. É certa a fratura do prónio e a ruptura do ligamento, mas o prognóstico nesta altura não é tão drástico quanto aquele que era no final da tarde. Mesmo assim, é uma lesão que impressiona e uma lesão que merece seguramente o abraço do trio de ataque para André Gomes. João Goberno, para concluir. Por maioria de razão, por ser um excelente jogador e por ser um português que, como se dizia antes no anúncio, anda lá fora a lutar pela vida, não é verdade? Além de, tanto quanto sei, ser uma pessoa excelente. Dois campos completamente diferentes. Um que tem a ver com hoje, com o dia de hoje. Eu percebo aquilo que o António disse e até concordo. Há momentos em que os treinadores, se calhar, preferencialmente, poderiam não responder a determinadas perguntas. O que não podem, nomeadamente um treinador ao serviço do Futebol Clube do Porto, volta à pescadinha, não pode é dizer aquilo que o Nuno já citou, você é familiar do Sarabia, ou dizer, você não dorme connosco no hotel. Sim. Isso não pode dizer. Há 1001 maneiras de explicar porque é que o Sarabia ainda não pegou, porque é que o Sarabia aparece em poucas convocatórias. Quer dizer, não é preciso elevar imediatamente o tom da agressividade. Até porque, em boa verdade, a conferência de imprensa estava a correr bem ao Sérgio Conceição. Ele admitiu que a equipa não fez um jogo por aí além, admitiu que teve várias oportunidades e, portanto, até do ponto de vista da análise, não sou eu que vou nunca tentar rebater o treinador do Futebol Clube do Porto. Há, no entanto, um erro factual grave.
quando o Sérgio Conceição vem invocar um penalti aos 24 minutos por falta sobre Bruno Costa. Eu julgo que neste momento só haverá 2 pessoas convencidas de que houve penalti. O próprio treinador Sérgio Conceição e o senhor comentador da Sport TV, cujo nome eu não fixei, e nem é isso mais importante, que depois das várias repetições, nomeadamente da repetição do ângulo em que se percebe que o Bruno Costa tropeça com uma das suas pernas na outra das suas pernas, mesmo assim insistia que quem foi jogador de futebol percebe que aqui há mesmo penalti, e para mim é absolutamente inequívoco e, portanto, o árbitro, quando reverteu a decisão, enganou-se. Não é verdade. Basta olhar para aquilo para perceber que o único toque do jogador do Desportivo das Aves no Bruno Costa é, quando ele já está em queda, uma mão no ombro, nem sequer é nas pernas. E, portanto, vir agora invocar um penalti que não foi penalti, sobretudo 24 horas depois de um penalti que foi penalti e não foi marcado no Estádio da Luz, parece-me infeliz. Relativamente... É bem para vocês. Ou não? Relativamente ao jogo da Madeira, aí acho que a coisa fica... E não vamos estar aqui com rankings e hierarquias, mas seguramente por um dos 3 melhores árbitros portugueses, Jorge de Sousa. Jorge de Sousa poderá, na minha opinião, ter usado um critério pontualmente diferente em relação a cartões amarelos. De facto, mostrou 2 cartões amarelos, ou mostrou 2 vezes o cartão amarelo, acho que é assim que se diz corretamente, porque o cartão amarelo é sempre o mesmo, a 2 jogadores do Futebol Clube do Porto muito cedo, e depois poderia ter repetido esse gesto em relação aos jogadores do Marítimo. Mas a verdade é que, do ponto de vista da arbitragem, a jogada, a meu ver, erradamente, mas a jogada que podia pôr mais em causa a arbitragem de Jorge de Sousa é o golo do Futebol Clube do Porto. O golo de pé. Por pretensa falta sobre o guarda-redes iraniano do Marítimo. A mim fica uma sensação que não há falta nenhuma e, portanto, que o golo é... E é fora da área. Da pequena área. Da pequena área. Pronto. O golo é para mim o golo é limpo, mas é o lance mais... Enfim, tanto não cai. Em relação ao antijogo, que diabo, parem de falar nisso. Porque já se sabe... E Sérgio Conceição leva 2 anos e vários meses de Futebol Clube do Porto, como os treinadores que chegam às equipas grandes sabem, que não é uma coisa bonita, não é uma coisa simpática, não é uma coisa que favoreça o espetáculo, mas é uma arma que as equipas pequenas têm. E não só as equipas pequenas. Eu fui absolutamente categórico a defender aqui que a vitória do Futebol Clube do Porto este ano no Estádio da Luz foi inquestionável. E, no entanto, se formos à memória desse jogo, na primeira parte há um cartão amarelo para o guarda-redes Marchesino por demorar a reposição do tempo de bola em jogo. Isso não é antijogo. Quando é entre grandes não é antijogo, é só quando são dos pequenos contra os grandes. Em relação a outros 2 aspectos, eu confesso que me preocupa um bocadinho quando começo a ouvir, e preocupou-me quando isso aconteceu, por exemplo, com Bruno Lage, embora, de alguma maneira, a anunciada substituição do relevado da Luz lhe venha dar razão, quando os treinadores começam a queixar muito dos relevados, ou da iluminação, ou do vento, como houve um caso histórico de um treinador em alta, que foi ao Estoril e perdeu e depois disse que a culpa era do vento. A questão do relevado, mas o relevado não é igual para as 2 equipas. É evidente que uma equipa é mais técnica, joga mais, precisa mais de fazer rolar a bola lá em baixo. Tem mais técnica. Mas invocar o relevado parece-me curto. E, para fechar... A gente treina exatamente nessas mesmas circunstâncias e condições para nos habituarmos. Era assim, agora não, porque agora os relevados são dificilmente encharcam, dificilmente deixam de estar praticáveis ou impraticáveis. São sempre praticáveis. Para fechar este reparo ao jogo Marítimo Futebol Clube do Porto, é muito pior. Convém que as pessoas tenham em conta que, segundo notícias publicadas em jornais, as alegadas regras do campo de que o Futebol Clube do Porto se veio queixar foram acordadas por representantes dos 2 clubes antes do jogo começar. Portanto, só se os senhores que estavam ao serviço no Estádio dos Barreiros regaram com mais água do que era suposto, mas aquilo nasceu de uma concórdia entre representantes dos 2 clubes. Portanto, não vale a pena vir agora invocar as regras e o Estado... Quer dizer, ainda hoje vimos, por exemplo, o Alex Telles a marcar deficientemente um canto
porque o relevado do Dragão também levantou. Que diabo, está a chover? Também mesmo essa circunstância e condições também não permitiam sequer que se pudesse jogar debaixo de protesto. A partir do momento em que é autorizado, há um acordo... Com certeza. Portanto... Muito bem, para fecharmos, Nuno Gonçalves. Nada, só dizer que o Porto esta semana vai ter uma maneira difícil de resolver esta mini-crise, porque joga na quinta em Glasgow, joga no domingo no Bessa. O Porto ganhou. E são campos que, se o Porto quer responder a este desnorte que eu já falei há pouco, são campos muito difíceis e onde precisa estar. É o melhor, acho que o Porto precisa do melhor Porto da época para salvar esta semana. Porque são campos de locações extremamente complicadas. Avançar na conversa indispensável das noites de domingo, o trio de ataque para essa derrota do Sporting em Tondela. O Sporting já está a 10 pontos do primeiro classificado, o líder isolado, o Sport Lisboa e Benfica. Tem 17 pontos o Sporting, tem 27 o Benfica. Perdeu em Tondela, onde precisamente o Benfica há uma semana tinha vencido. Vamos às palavras dos treinadores, desde logo começando por Silas, que fala numa derrota injusta. Já é o segundo jogo seguido que nós levamos um gol de bola parada e aí tem muito a ver com a concentração dos jogadores. E o Tondela acaba por ganhar um jogo onde faz realmente um remate à baliza e nós acabamos por perder os 3 pontos assim. Mas lá está, o futebol é um bocado isto. Eu acho que nós fizemos muitas coisas que tínhamos que fazer. Chegámos lá com muita gente, chegámos lá muitas vezes, rematámos, não conseguimos fazer e eles, num lance de bola parada, conseguiram e pronto. De qualquer maneira, tenho que lhes dar os parabéns pela vitória, mas eu acho que nós não merecíamos ter perdido este jogo. Bueno, creo que es lo más importante en el día de hoy, ¿no? El poder dedicar una victoria a nuestros adeptos que ya lo merecían y es la mayor satisfacción. Lo más importante desde mi punto de vista, o sumar 3 puntos, lógicamente, además contra un rival como el Sporting que nos refuerza mucho el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Ya lo hicimos la semana pasada con Benfica, lo hemos vuelto a hacer hoy consiguiendo el premio, ¿no? Uma derrota depois de 3 vitórias consecutivas, 10 pontos para o primeiro, 8 pontos para o segundo e se há algum tempo que já a comunidade sportinguista tinha percebido que o Sporting teria deixado de ser candidato ao título, hoje é o ponto final até nas expectativas mais otimistas, não? Sim, hoje o jogo... Quer dizer, esta semana o Sporting, curiosamente, no jogo de quinta-feira, com o Passos Ferreira, começamos muito bem o jogo. Aliás, eu acho